A paz, meus irmãos. Gostaria de compartilhar uma reflexão com vocês. Uma reflexão sobre a centralidade de Cristo nas nossas vidas. E para isso eu vou utilizar uma analogia. Quando nós estudamos história na escola, nós lidamos com uma sigla o tempo todo. Duas, aliás. Antes de Cristo e depois de Cristo. Os fatos históricos eles são organizados e datados a partir desse fato histórico extraordinário que é a morte e ressurreição de Cristo. A partir daí, toda a história do homem é modificada, alterada, profundamente impactada, independente se ele crê ou não. Tanto é que isso está lá nos livros de história e todo mundo lida com isso enquanto estuda essa disciplina. Surpreendentemente, a pessoa de Cristo não está no livro de história. Nós vemos a C e descer o tempo todo, mas o Cristo não está lá. Alguns podem argumentar que isso seria pauta da aula de ensino religioso. Mas isso ignora o fato de que Jesus é um fato histórico, ao ponto que dividiu o tempo da humanidade e a forma como a história da humanidade é contada. Bem, meu objetivo aqui não é aprofundar tanto nessa linha, mas é alertar o quanto a nossa vida pode se tornar um livro de história, onde temos referências de Cristo, mas Cristo não é o centro. Cristo pode até não estar lá, determinando a forma como eu penso, a forma como vivo, a forma como interpreto a realidade. É muito perigoso esse tipo de vida, onde Cristo está na margem do meu pensamento e da minha vida. Assim como está no livro de história à margem, apenas como referência para organizar as datas dos fatos históricos. Porém, não se pode ignorar que tudo que existe na história humana está antes ou depois de Cristo. Em relação à nossa vida, gostaria de ler Gálatas 2, no versículo 20. Paulo aqui, deixando clara a justificação pela fé, fala algo acerca de si que precisa nos colocar para pensar, precisa provocar o nosso raciocínio acerca disso. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então aqui gostaria de destacar o fato de Paulo deixar claro que ele vive pela fé no Filho de Deus. Nossas vidas precisam ter Cristo como centro, Cristo como aquele que determina a forma como pensamos, agimos, como interpretamos o mundo. Não permita que a sua vida se pareça com um livro de história, onde, apesar de toda a relevância que Cristo tem para a história, lá ele só é utilizado como uma referência de data. Jesus é o nosso Salvador, o centro das nossas vidas. Que possamos refletir sobre isso e, de fato, viver pela fé em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.